Pode não parecer, mas o que você está vendo é um dos resultados experimentais mais importantes da mecânica quântica. Esse resultado é tão surpreendente e tão inesperado que os físicos responsáveis pelo experimento publicaram os resultados sem nem entender direito o que eles significavam. O objetivo do experimento era simples: comparar duas possíveis hipóteses sobre como elétrons se comportam em suas órbitas no átomo. Mas antes disso, uma breve revisão sobre átomos. Átomos são formados por um núcleo de carga positiva orbitado por vários elétrons de carga negativa. Esse movimento do elétron gera um campo magnético. Então, olhando de uma certa distância, átomos se comportam basicamente como pequenos ímãs. Um elétron não pode orbitar o núcleo a qualquer distância e com qualquer velocidade. Existe apenas um número limitado de órbitas permitidas pelas leis da mecânica quântica. Ou seja, um elétron pode estar na primeira órbita, ou na segunda órbita, ou na terceira órbita, mas ele nunca pode estar entre duas dessas órbitas permitidas. E essa característica de ter um número limitado de possibilidades é o que nós chamamos de quantização. Ou seja, as órbitas são quantizadas. A pergunta que os cientistas que fizeram o experimento queriam responder era se o próprio movimento dos elétrons em torno do núcleo também era de alguma forma quantizado. A velocidade ou energia do elétron é determinada pela distância da órbita ao núcleo. E como as distâncias são quantizadas, então a velocidade também é. Mas existe uma outra característica importante da órbita: a sua inclinação. A pergunta a ser respondida pelo experimento era a seguinte: a inclinação de uma órbita de um elétron é quantizada? Isso é, existe um número limitado de possíveis inclinações ou qualquer inclinação é possível? Se os elétrons se comportassem como na física clássica, o resultado seria simples. A inclinação da órbita poderia ser qualquer uma: 1 grau, 53 graus, 7,5 graus, π graus e assim por diante. No caso quântico, existem apenas algumas inclinações permitidas. Por exemplo, a inclinação pode ser de 0 graus, 45 graus para cima ou 45 graus para baixo, e qualquer outra inclinação é proibida. E aqui tem uma curiosidade que vai ser importante. No caso quântico, o número de inclinações é sempre ímpar. Existe o caso sem inclinação, mais os ângulos que têm que ser possíveis nos dois sentidos, tanto para cima quanto para baixo. Então, como as inclinações das órbitas se comportam? De forma quantizada ou clássica? Um jeito bem simples de responder essa pergunta foi o experimento proposto pelo físico Otto Stern e executado pelo físico Walter Gerlach. E ele era relativamente simples. Eles iriam jogar vários átomos através de um campo magnético gerado por dois eletroímãs, que iria desviar os átomos de acordo com a direção dos seus campos magnéticos. Mas não esqueçam que o campo magnético é gerado pelo movimento do elétron em sua órbita ao redor do núcleo do átomo. Se essa órbita for inclinada, o campo magnético também vai estar inclinado. E se existir um número limitado de possíveis inclinações, também existirá um número limitado de possíveis inclinações para o campo magnético do átomo. E para cada direção possível do campo magnético, o eletroímã iria desviar ele de uma forma única. Caso a inclinação da órbita não fosse quantizada, o resultado final seria uma mancha contínua, formada pelos átomos desviados na parede atrás do experimento. Isso porque qualquer inclinação do campo magnético seria observada em algum momento. Então os átomos seriam desviados em todas as direções possíveis. Some todas elas e você tem uma figura contínua. Só que se a inclinação das órbitas e, consequentemente, o seu campo magnético fossem quantizados, o resultado final seriam apenas algumas manchas separadas na parede atrás do eletroímã. Para cada inclinação possível, o átomo seria desviado em uma direção específica. E todos os átomos com uma mesma inclinação deveriam ser desviados para o mesmo ponto. E lembre que o número de inclinações possíveis é sempre ímpar. Então o número de manchas separadas deve ser ímpar. Mas o resultado, como podemos ver na foto, é de duas manchas separadas. Isso foi tão inesperado que por um tempo ninguém nem percebeu que algo estranho tinha acontecido. Só que literalmente nada conhecido pelos físicos no começo do século XX conseguia explicar esse resultado. Isso simplesmente não fazia sentido. E o que era mais curioso é que o átomo sendo utilizado no teste era um átomo de prata. E o campo magnético do átomo de prata é determinado por um único elétron solitário na órbita mais distante do núcleo. Ou seja, esse um único elétron tinha que ser responsável pelas duas manchas. Então existia algum outro campo magnético sendo gerado por esse elétron, que não dependia do fato de ele estar se movendo em uma órbita. A propriedade que gera esse campo magnético foi apelidada de spin, que traduzindo é algo como giro. A ideia original era que o elétron girava em torno do próprio eixo, e isso produziria um campo magnético que teria duas direções possíveis, o que explicava as duas manchas. Acontece que para o elétron gerar um campo magnético tão intenso, ele precisaria estar girando a pelo menos 4 vezes a velocidade da luz. Então, isso é impossível. E a razão que os físicos se debateram tanto com o conceito de spin é simples. O spin foi a primeira grandeza física exclusivamente quântica. Não existem bons paralelos para o spin na física clássica. Ele é algo único e fundamentalmente quântico.
Eu posso tentar aqui milhões de analogias, mas fundamentalmente nenhuma delas vai corresponder ao que o spin realmente representa. O único jeito de explicar os resultados do experimento de Stern-Gerlach e alguns outros experimentos da época é se o elétron tiver um campo magnético próprio. Então o spin precisa existir, mas o spin não pode ser atribuído a nenhuma outra propriedade física conhecida. Então isso nos levanta a seguinte dúvida: o que é o spin? O spin é uma propriedade física que todas as partículas têm e que gera um campo magnético. Fazendo as contas, o spin parece ser muito a rotação de uma partícula sobre ela mesma. E eu vou ser honesto que o nome não ajuda muito a clarificar isso. Mas só parece, porque isso seria impossível. E é isso, essa é uma definição de spin, e ela é extremamente insatisfatória. Porque o spin é mecânica quântica pura. Não existe nenhuma experiência cotidiana que nos dá uma intuição sobre o spin. Entender o que é o spin é muito mais sobre entender como ele se comporta e qual é a sua importância para a física de partículas. Tudo bem, então vamos aceitar que o spin é essa propriedade associada ao campo magnético das partículas. E nós vamos dar uma olhada nas consequências mais importantes da existência do spin. Voltando ao exemplo de um elétron, ele tem o que chamamos de spin 1/2. E esse spin pode ter só dois valores, para cima e para baixo. O spin para cima gera um campo magnético com o norte apontando para cima, e o spin para baixo é o oposto. E aqui já notamos que o spin de fato é puramente quântico. Só existem dois valores possíveis. E uma curiosidade, a razão que chamamos o spin do elétron de 1/2 é porque esse é o número que nós temos que colocar nas contas com o spin do elétron para elas darem certo. E não tem nenhuma intuição física aqui, nós simplesmente aceitamos isso como fato. Obrigado, universo. Nós inclusive podemos classificar as partículas fundamentais com base nos seus spins. Partículas que têm um spin fracionário, isso é, 1/2, que é o caso do elétron, 3/2, 5/2 ou assim vai, são chamadas de férmions. E existe uma propriedade muito importante dos férmions que é ditada pelo seu spin fracionário. Férmions são antissociais, mas eles adoram namorar. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: partículas de spin meio adoram fazer duplas. Por exemplo, órbitas atômicas são mais estáveis quando elas têm dois elétrons, um elétron com spin para cima e o outro com spin para baixo. A supercondutividade depende da formação de pares de elétrons que andam juntos, um dos elétrons com spin para baixo e o outro com spin para cima. Agora, se você tenta botar dois elétrons juntos, ambos com spin para cima, você não consegue. É literalmente impossível ter dois elétrons juntos com o mesmo spin. Então é impossível botar três elétrons juntos, porque como o spin só assume dois valores, não é possível ter três elétrons juntos com spins diferentes. Essa regra é chamada de princípio de exclusão de Pauli, e o que ela diz é basicamente isso. Elétrons só vão aos pares, meio que como as meias numa gaveta bem organizada. Então se você quer botar 4 elétrons numa gaveta quântica, você precisa deixar um espaço entre os pares. O outro tipo de spin possível são as partículas em que o número associado ao spin é inteiro, que são chamadas de bósons. Por exemplo, o núcleo de um átomo de hélio tem sempre spin total zero, ou seja, ele não tem nenhum campo magnético. Já uma partícula fundamental conhecida como bóson Z tem spin total 1, e o spin tem 3 valores possíveis, 1, 0 e -1. Cada valor do spin gera um campo magnético diferente. Com o spin 1, o norte aponta para cima. Com o spin -1, o norte aponta para baixo. E com o spin 0, nós não temos campo magnético, ele é nulo, que é o caso do famoso bóson de Higgs. E diferente dos elétrons e outros férmions, os bósons adoram companhia. E se você botar vários bósons perto uns dos outros nas condições certas, eles se aglomeram todos e passam a se comportar como um único bóson gigantesco. Se férmions se comportam como uma gaveta de meias organizadas e vêm aos pares, os bósons se comportam como as meias na minha gaveta, todas amontoadas umas sobre as outras, eu nem faço ideia de qual par é qual par. E quando bósons se juntam dessa forma, chamam isso de um condensado de Bose-Einstein, que definitivamente não é o que eu tenho na minha gaveta. Um exemplo desse tipo de condensado é o hélio superfluido. Como falamos, o núcleo do átomo de hélio é um bóson com spin 0, e quando o hélio é resfriado o suficiente, os átomos de hélio se juntam em um condensado de Bose-Einstein. E esse condensado age de formas bastante extremas para um líquido. Ele consegue fluir tão bem que ele é capaz de vazar de recipientes que normalmente seguram líquidos. E esse comportamento extremo de superfluidos está intimamente ligado com o spin do núcleo. E essa talvez seja uma das únicas observações macroscópicas do efeito do spin que nós podemos ver. E até mesmo essa demonstração, feita na escala em que estamos acostumados, é bastante estranha, e não é intuitiva. E novamente, a razão é simples. O spin é completamente quântico, e tudo fica muito estranho na mecânica quântica. Mas estranho nem sempre significa que tem que ser impossível de entender. Muito obrigado e até a próxima!
Se vocês gostaram desse vídeo e gostam do meu trabalho, significaria muito pra mim se vocês pudessem se inscrever no canal e quem sabe até ativar o sininho pra ser notificado de todos os vídeos. Eu agora tô postando 2 vídeos por semana, tem sido uma aventura, não vou mentir, só que eu tô muito satisfeito com o resultado e com o feedback de todos vocês. No fundo do meu coração, muito obrigado.